Esse cara aqui se chama Boris Burakov. E em 1990 ele ficou cara a cara com isso aqui. Um dos objetos mais perigosos do mundo. Essa grande massa é uma das substâncias mais tóxicas e mortais já criadas na história. Então se prepare aí porque hoje iremos ver junto com vocês o que aconteceu com um homem que ficou cara a cara com um pé de elefante. Essa substância tóxica aí, que está lá dentro do reator 4 de Chernobyl. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E ó galera, pra você aí que tá achando que esse vídeo é um vídeo repetido, não é não, viu? Porque hoje a gente vai mostrar pra vocês muitas coisas inéditas, história, fotos e vídeos. Então agora vamos conhecer um pouco mais sobre tudo isso. Antes de tudo, você tem que saber que o objeto está lá em Chernobyl, na usina onde aconteceu um acidente nuclear de proporções catastróficas. O acidente aconteceu entre os dias 25 e 26 de abril de 1986, no quarto reator da usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, na antiga União Soviética. Na madrugada do dia 26 de abril, o reator 4 superaqueceu e explodiu, e a explosão criou uma chuva radioativa. E tudo isso foi detectado na Europa Oriental, na Escandinávia, na Inglaterra e até mesmo no leste dos Estados Unidos. E esse desastre então espalhou material radioativo em uma área de 155 mil quilômetros quadrados. Depois do desastre, houve uma verdadeira batalha contra o tempo, porque algo muito radioativo estava vazando ali. Então alguma medida deveria ser tomada. E com isso então milhares de soviéticos tentaram parar o vazamento de material radioativo, para assim amenizar os efeitos da radioatividade. A melhor ideia então foi construir um sarcófago gigante ao redor do reator, para que a radiação ficasse ali dentro. E assim então essa nova caixa de chumbo poderia evitar que a radiação continuasse sendo lançada na atmosfera. Isso tinha que ser feito, prevenindo o mundo de uma catástrofe ainda maior. E nessa imagem aí vocês podem ver como seria o sarcófago e também todo o interior do reator de número 4, se a gente cortasse ele ao meio. Um monte de coisa ali, né, velho? Soterrada, uma em cima da outra. A construção do sarcófago começou no dia 20 de maio de 1986, poucos dias depois do acidente. E a sua construção durou 206 dias, ficando pronto em novembro do mesmo ano. Alguns anos se passaram e em 1996, algumas pessoas resolveram explorar a antiga usina nuclear. E lá dentro, então, nesse ano, eles acabaram fotografando isso aqui. Essa coisa estranha que acabou recebendo um apelido carinhoso de pé de elefante. Durante o acidente, a explosão acabou criando uma espécie de lava incandescente, uma grande massa de córium junto com restos de metais, que depois foi apelidada de pé de elefante. Pé de elefante, na verdade, foi um apelido carinhoso que ele recebeu, pois outras pessoas preferiam chamar essa parada aí de medusa nuclear. Porque só de olhar para isso, galera, né, dependendo da distância, já poderia ser fatal. Então medusa pelo perigo e pé de elefante por conta da aparência ali, né, parecendo uma pata gigantesca. Essa massa é composta por água, areia e dióxido de urânio, capaz de liberar muita radiação por segundo. Ela, galera, mede cerca de 2 metros de largura, 1 metro de altura e pesa mais de 100 toneladas. O material era tão radioativo que estar na mesma sala que ele, poucos dias depois da explosão, na época do acidente, poderia ser fatal em alguns minutos. No momento em que essa massa foi descoberta, a radioatividade em volta ali dela era de 10 mil Roentgens. E isso já é suficiente para acabar com a vida de qualquer pessoa em apenas 5 minutos. A massa se encontra na sala 217, dentro do famoso reator número 4. E como já falamos, ela acabou surgindo durante ali o processo do acidente. E ela só foi descoberta lá em dezembro de 1986, quando eles estavam terminando de colocar o sarcófago. E o primeiro contato com essa coisa nem foi cara a cara, foi através de uma câmera operada remotamente. Então, galera, naquela época em que o pé de elefante foi descoberto, ninguém tinha fotografado, né, nenhuma foto com perfeição havia sido tirada. Foi somente 10 anos depois, em 1996, que conseguiram fotografar com mais qualidade o pé de elefante. Isso porque 10 anos depois, os índices de radiação já estavam mais baixos, o suficiente para uma pessoa aguentar alguns minutos lá dentro, sem sofrer nenhum tipo de dano. Mas mesmo assim, 10 anos depois, ainda não era tranquilo, assim, de boa, aproximar daquela massa. Tinha que ter todo um estudo, um equipamento e tudo mais. Inclusive, mesmo 10 anos depois, a radiação ali ainda estava tão alta que acabou afetando o filme da câmera e algumas imagens saíram com efeitos ou até mesmo borradas. Imagina,
A força. Distorceu a foto. Na hora que tirou, ele disse, vai pegar aqui não. Mas mesmo sabendo de tudo isso, galera, em 1990, um cientista maluco do Instituto V.D. Cochrane Region decidiu ficar cara a cara com essa massa mortal para estudar e recolher informações sobre o pé de elefante. A gente vai para 1990, ano em que o cientista Dr. Boris Burakov resolveu ficar cara a cara com a medusa radioativa. Ele resolveu fazer um estudo sobre algumas matérias que existiam ali em Chernobyl, mais especificamente dentro do reator número 4, onde aconteceu todo o acidente. E a principal matéria em que ele queria estudar, obviamente, era a famosa lava radioativa, aquele aglomerado de compostos que emitia radiação até então. Ele percebeu que ali haviam várias partículas quentes, que são partículas sólidas altamente radioativas. E essas partículas podem ser bem pequenas, galera. Elas medem de 1 micrômetro a centenas de micrômetros de tamanho. No começo, o que chamou sua atenção foi o formato daquela coisa, que era bem parecida com uma lava vulcânica natural. Para seus estudos, o doutor precisava coletar algumas amostras do pé de elefante. E aí, olha que louco, no começo ele usou apenas a mão e um martelo ali para poder quebrar, só que tava tão duro, tava tão difícil, né, de arrancar alguns pedaços, que tiveram que usar uma britadeira? Não. Na verdade, eles usaram algo mais agressivo, uma AK-47. Isso mesmo, galera, uma metralhadora foi utilizada para conseguir as primeiras amostras do pé de elefante. Tudo por conta da durabilidade daquele negócio, que era muito alta. E nessa imagem, então, podemos ver os tiros ou os pedaços que foram retirados para estudar ali do pé de elefante. Que isso, mano? A lava no chão, né? Os caras botando a mão ali, tá maluco? Ao analisar as amostras, Boris descobriu que havia acontecido uma alteração química na lava de Chernobyl e também houve a formação de minerais de urânio secundários. Nessa imagem, por exemplo, vocês conseguem ver os novos minerais amarelos que foram formados na superfície da lava de Chernobyl. Esses minerais aqui foram chamados de Black Lava e estão guardados no Instituto desde 1990. Só que em 2011, uma dessas pedras acabou se quebrando sozinha. Outras amostras coletadas foram chamadas de Brown Lava, ou a lava marrom. Já isso seria a massa de córium, que estava próxima ali do pé de elefante. E tudo isso, galera, é radioativo, tá? Passaram-se alguns anos de estudo e tudo mais, e depois em 1998, as camadas externas da massa começaram a se transformar em pó e também a se esfarelar. E com o passar dos anos, a lava foi esfriando de pouco em pouco, e até mesmo rachou. E esse Dr. Boris, que coletou todas essas amostras e coletou todas essas informações, não foi a única pessoa a ficar cara a cara com o pé de elefante. Alexandre Kupnin também entrou várias vezes em Chernobyl, tirando várias fotos entre 1988 e 2010. Ele, galera, é um dos homens que sabe exatamente o que tem lá dentro, qual é o caminho que se deve tomar e tudo mais. Segundo ele, lá dentro tem ruínas, equipamentos quebrados, objetos estranhos que não dá mais para identificar o que é aquilo, e tudo, obviamente, cheio de radiação. Esse take, por exemplo, mostra como é dentro do sarcófago. E esse aqui mostra aquele reservatório onde a água teve que ser liberada pelos mergulhadores de Chernobyl. A gente já contou essa história aqui no canal. Alexandre também disse que a radiação não pode ser vista, mas ela pode ser sentida e até mesmo ser cheirada. E ele disse também que a radiação ali dentro é tão forte que ela pode, entre aspas, ser capturada por câmeras, pois o efeito dela é tão forte que estraga até mesmo os filmes, as fotos e tudo mais. Ele disse também que dá para sentir o sabor da radiação. O estrôncio teria gosto metálico e o plutônio é doce. E é possível até mesmo sentir o cheiro, galera. E segundo ele, o cheiro da radiação é algo parecido com o cheiro de ozônio. Foi tanto tempo lá que já... Tá até maluco, né? Ué. Ele diz que uma vez que você sente esse cheiro, você tem que sair correndo dali, pois isso significa que tem mais de 1000 Roentgens por hora de radiação. Se liga nessas imagens então, galera. Dá pra ver ali barras de combustíveis, o córium derretido e também outros materiais extremamente radioativos. Tudo isso misturado ali junto no edifício, né, com as construções, com o reator de número 4. Essa estrutura verde à esquerda é a cobertura do reator e pesa 2000 toneladas. A cobertura do reator foi apelidada de Helena e no período da explosão, né, do acidente, ela foi arremessada e caiu ali do lado. Olha, por exemplo, o tamanho dessa sala subterrânea. Que loucura, né? O cara tá pequenininho ali dentro, parece um limbo, né? O Nether do Minecraft. Outra foto bem interessante retirada por ele são essas estalactites aí, que na verdade são combustíveis nucleares, que acabou ficando com esse formato estranho debaixo do reator. Tipo, escorreu e congelou, né? Parou. Pedra. E por último, chegamos em uma das fotos mais famosas de Chernobyl, tirada ali dentro do reator, que mostra o famoso pé de elefante. Em 86, ele emitia 14.000 Roentgens por hora.
E mesmo se passando anos depois do acidente e a radioatividade do pé de elefante ter diminuído significativamente, ele ainda é perigoso e radioativo. E segundo Alexandre, o interior ali do reator, o coração, digamos assim, a medusa nuclear, ainda vai ser perigosa por muito tempo. E atualmente existem várias proteções ao redor do reator número 4. O reator destruído está coberto por um sarcófago, que acabou sendo destruído pelo tempo e que foi também coberto por um outro sarcófago. Isso porque o antigo sarcófago, o primeiro que foi colocado, já chegou no fim da sua expectativa de vida. E aí, então, outro, um pouco maior, foi colocado sobre ele. E atualmente, mais de 3.000 pessoas continuam trabalhando lá em Chernobyl para monitorar e controlar o combustível nuclear que há ali dentro. A radiação, então, ao redor de Chernobyl, atualmente está sendo contida, mas mesmo depois de 40 anos, ela ainda não se dissipou completamente. E quanto mais você entra em Chernobyl, maior a taxa de radiação. Então lá dentro, no núcleo do reator número 4, a radiação continua extremamente alta. E você, o que acha que vai acontecer com o pé de elefante? Ele vai ficar ali até se desintegrar por completo? A gente vai ter que, sei lá, enterrar esse negócio? Não pode, Não pode, né? Alguns estimam que vamos ter que esperar milhares de anos. Mas e você, o que acha? Deixe nos comentários, deixe o seu like se não deixou no começo do vídeo e se tiver mais um tempinho, assista outro vídeo aqui do canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ficamos por aqui, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Esse cara aqui se chama Boris Burakov. E em 1990 ele ficou cara a cara com isso aqui. Um dos objetos mais perigosos do mundo. Essa grande massa é uma das substâncias mais tóxicas e mortais já criadas na história. E lá dentro, então, nesse ano, eles acabaram fotografando isso aqui. Essa coisa estranha que acabou recebendo um apelido carinhoso de pé de elefante. Durante o acidente, a explosão acabou criando uma espécie de lava incandescente, uma grande massa de córium junto com restos de metais, que depois foi apelidada de pé de elefante. Pé de elefante, na verdade, foi um apelido carinhoso que ele recebeu, pois outras pessoas preferiam chamar essa parada aí de medusa nuclear. Porque só de olhar para isso, galera, dependendo da distância, já poderia ser fatal. Então medusa pelo perigo e pé de elefante por conta da aparência ali, parecendo uma pata gigantesca.